Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Ricardo, boa tarde para você. A minha dúvida é a seguinte: eu quero que você faça uma avaliação do trabalho do meio de campo de hoje, do time, os titulares, no caso, o Eduardo Persson e Giovani, do nível de participação deles ao longo da partida e quais os erros que a equipe teve neste jogo para este empate contra a equipe do Brasil de Pelotas que você pretende corrigir. E a lesão do Rafael Costa, aliás, a lesão do Júnior Todinho, preocupa para os próximos jogos? Você já pode fazer uma avaliação? Eu penso que a equipe fez um jogo muito bom, um jogo seguro, nenhuma finalização do adversário no nosso alvo. Tivemos pelo menos 4 ou 5 oportunidades claras. Obviamente, quando você enfrenta uma equipe que joga com os 10 jogadores atrás da linha da bola, congestionando o meio e dificultando um jogo mais de aproximação por dentro, os meio-campistas pegam um pouco menos na bola, mas tem a função de levar os marcadores em espaços que para nós são importantes para que a gente crie as oportunidades pelos lados, onde a gente teve um volume muito grande, principalmente no primeiro tempo. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Catalá, um ponto importante para o Guarani na tábua de classificação e enfrentou um time que veio atuar apenas por uma bola. Fica mais difícil propor o jogo diante de uma equipe que vem totalmente fechada? Obviamente que é sempre mais complicado jogar contra uma equipe que coloca os 10 atletas atrás da linha da bola, congestionando os espaços, mas é o que eu disse para os nossos jogadores, que nós criamos as oportunidades. Se nós não tivéssemos criado, eu estaria mais preocupado. Acho que nós estamos muito mais no caminho correto do que na direção de não fazer as coisas darem certo. O que nós precisamos é ser um pouco mais competente nas oportunidades que nós criamos, materializar em gol, porque aí o jogo fica sob nosso controle. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Catalá, boa tarde. Você disse, que usaria essa semana para tentar fazer ajustes ofensivos no time. O Guarani até criou algumas oportunidades, poderia ter saído com a vitória, mas não teve competência para definir. Eu queria que você falasse sobre isso e sobre o lado esquerdo do ataque, que praticamente não funcionou no jogo. Primeiro tempo com o Giovani e o Bidu, depois a entrada do Vagninho, nada funcionou, o time só criou praticamente pelo lado direito. Que você falasse sobre isso. Primeiro, eu estou muito contente com a atuação da equipe, contente pela entrega, dedicação e compromisso dos jogadores e satisfeito pelo nível de criatividade do jogo. Nós finalizamos 12 bolas no gol do adversário, enquanto o adversário não finalizou nenhuma no nosso alvo. Falta um pouco mais de capricho, um pouco mais de competência para que a gente possa materializar essas oportunidades em gol. Em relação ao lado esquerdo, na verdade, o jogo te dá o caminho do gol. Então, o caminho do gol estava pelo lado direito, onde nós tivemos um volume altíssimo, tivemos 3 bolas no primeiro tempo claríssimas. Não faz sentido não atacar por onde o adversário está oferecendo espaço, e foi por isso que nós tivemos um volume muito alto pelo lado direito. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Catalá, boa tarde. A gente viu o retorno hoje do Jefferson Paulino, E algo que acontecia muito frequente, era aquela saída de bola lá de trás. O Jefferson trabalhando muito com os zagueiros voltando pro goleiro, e muitas vezes o Guarani sendo apertado e falhando ali no sistema defensivo. É um estilo de jogo que você não é muito adepto, e a gente viu que isso pouco aconteceu, e até por isso o Guarani sofreu pouco na saída de bola hoje, como vinha acontecendo no passado. Eu penso que o papel do goleiro é defender o alvo. Após isso, se ele tiver condições de participar do jogo na construção, nos momentos em que o jogo exige isso, de maneira segura e confiável, ele pode e deve fazer. Mas não há necessidade de transferir para o goleiro a responsabilidade de fazer algo que são dos atletas de linha, zagueiros, laterais, volantes, meias, enfim. Então, o que nós pensamos é que ele vai participar do jogo quando necessário, mas o papel dele dentro da equipe e no jogo é outro. Pois não. Washington Melo, Canal Esportes Online. Catalá, Guarani criou muitas oportunidades, teve nos pés o alemão a principal chance do jogo, onde poderia ter marcado o gol. Enfim, é um empate que fica com gosto amargo, porque se não fossem as falhas aí do setor ofensivo, o Guarani poderia ter conseguido aí uma melhor sorte no jogo.
Existem duas perspectivas para a mesma situação. A primeira é, obviamente, uma frustração pelas oportunidades criadas e a segurança defensiva. O adversário não criou nada. Mas, ao mesmo tempo, uma perspectiva otimista, porque o trabalho nos indica que nós estamos muito mais próximos de fazer a coisa acontecer, dentro daquilo que eu penso de um jogo equilibrado, agressivo, criando muitas oportunidades, do que não realizar um bom trabalho. Então, esse ponto ali na frente pode acabar fazendo a diferença do ponto de vista positivo. Nós continuaremos desenvolvendo a equipe para que ela crie mais oportunidades do que criou hoje e trabalhar essa questão da competência no último terço para que a gente possa materializar essas oportunidades e começar a trazer resultados positivos com mais frequência para dentro do vestiário. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Boa tarde, Ricardo Catalá. A minha pergunta é a seguinte: qual foi o critério para a entrada do alemão, entre as opções que você tinha no banco? O critério para a entrada do alemão é simplesmente porque ele, nos treinamentos, vem oferecendo um bom rendimento. Dos atletas que eu tinha disponível para a posição, era aquele que me transmitia naquele momento uma segurança de que ele poderia realizar um bom jogo. Ele teve as oportunidades para decidir a partida para nós. Agora é a gente continuar trabalhando nessa direção, ser um pouquinho mais caprichoso para poder trazer resultado positivo para dentro do vestiário. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Catalá. O Guarani jogou um futebol equilibrado, mas você acha que o Guarani precisa aprender a jogar em casa contra times retrancados, que vem para defender? O Guarani precisa saber atacar mais para poder fazer o resultado do jogo? O Guarani criou 12 finalizações no gol do adversário. O adversário não finalizou nenhuma bola no nosso gol. O Guarani fez um jogo equilibrado, seguro defensivo, jogou para atacar os 90 minutos. O que falta é um pouquinho mais de competência e capricho em materializar as oportunidades que nós criamos. Gustavo Biano, EPTV. Catalá, é lógico que o resultado não era o que vocês imaginavam, né, mas o time pontuou. Só que apenas pela segunda vez, né, esse foi o segundo jogo do Guarani na Série B, que o time não sofre gols. Então esse foi o lado positivo, né, desse resultado, né, o time não ter sofrido gol, já que o Guarani ainda continua com uma defesa mais vazada da competição? Mais do que levar o gol é a segurança defensiva. Quando a gente olha os números do jogo, eles te dizem muita coisa. Os números do jogo dizem que o Brasil de Pelotas não finalizou nenhuma bola no nosso alvo e que finalizou muito menos do que nós. Nenhuma situação de perigo. Isso indica que a equipe está adquirindo uma maturidade para fazer um jogo seguro do ponto de vista defensivo. Isso nos aproxima de levar menos gols, e menos gols nos aproximam muito mais das vitórias, tendo em vista o volume ofensivo criado hoje. Torfredo, da TVB Record. Catalá, boa tarde. Eu queria que você falasse sobre a escolha do Jefferson Paulino no gol e como você vê essa disputa entre ele e o Rafael Pim na posição de titular. Ela está aberta ou você já tem uma convicção de quem vai ficar com a posição? A disputa sempre vai estar aberta em todas as posições. Nenhum jogador tem cadeira cativa na equipe, pelo contrário, eles sabem que o dia a dia é que vai dizer quem jogará. Não tenho nenhuma definição sobre nenhuma posição, não existe equipe titular e equipe reserva. O que existe é a oportunidade cada semana de 11 jogadores iniciarem, que eles busquem esse espaço numa disputa saudável, obviamente, nos treinamentos. Encerramos aqui a entrevista coletiva. Ricardo, boa tarde, muito obrigado pela atenção com os companheiros de imprensa. Bom descanso. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos.